3 caças russos são interceptados por forças da OTAN na região do Mar Báltico, bem próximo de Letônia, Lituânia e Estônia, que sim, pertencem à OTAN. O que os caças estavam fazendo lá? Colômbia anuncia, na verdade, indiretamente, com fontes ministeriais anunciando, uma profunda reforma ministerial, onde o Gustavo Petro convidou todos os ministros a te retirarem dos seus cargos. Da onde que vem essa crise política? Eu diria sem precedentes, porque a Colômbia passou por mudanças políticas muito significativas com a eleição do Gustavo Petro. Da onde vem essa crise? China consegue fazer uma ligação, primeira vez, desde o início da guerra, uma ligação para o Zelensky e uma ligação que, surpreendentemente, pelo menos nas palavras, agradou a China, agradou a Ucrânia, agradou os Estados Unidos e agradou a Rússia. Brasil está em visita agora à Espanha depois de passar a Portugal, fez uma visita a Pedro Sánchez e tocou em temas relacionados ao acordo do Mercosul-União Europeia, lembrando que o Pedro Sánchez, atual chefe de governo da Espanha, está na presidência rotativa da União Europeia, mas eu diria que o mais sensível foram as críticas profundas que o Brasil fez ao Conselho de Segurança da ONU. Bom, galera, vocês sabem que eu levo meu canal extremamente a sério e sempre tento trazer todas as mídias possíveis para vocês. O mais para a OTAN, para os Estados Unidos, para a Rússia e por aí vai. E infelizmente tem pouquíssima mídia em português. Na parte da leitura em inglês, eu até acabei me especializando, consigo me virar, mas eu confesso que na parte da conversação eu ainda sou bastante falho. E foi pensando nisso, e até nos prejuízos do mercado de trabalho que essa falta de conversação me trouxe, que eu assinei o Cambly, que é a maior plataforma de inglês online do Brasil. Nela você tem aulas individuais, como eu fiz hoje pela manhã, por exemplo, ou até mesmo aulas em grupo, em que você conversa com um tutor que sempre de língua nativa inglesa e com outros 2 alunos. Para vocês terem uma noção, eu já conhecia inclusive pessoas da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, é super interessante. Vou até colocar um trecho da aula aí para vocês. Ó. Where do you get your sources for your information? It's my profession, so I have to search for a lot of different sources. For example, if I look only sources that like USA, like BBC, New York Times, Wall Street Journal, I will have a point of view that only support United States. Foi pensando em como o Cambly me ajudou, e eu quero que ajude vocês também, que eu tô disponibilizando no link aqui na descrição um super desconto especial para vocês de 56% de desconto, corre que é só até amanhã, dia 27/4, amanhã, em que você vai ter acesso a 1 hora de aula por semana por R$ 65, além do que o plano Cambly Kids também está com o melhor preço da sua história. Então corre, não perde tempo e tem acesso à maior plataforma de inglês online do Brasil. Bom, galera, então vamos lá, ó. 3 caças russos, eles foram interceptados por forças da OTAN. Esses caças, eles estavam sobrevoando uma região do Mar Báltico, que estavam em águas internacionais, segundo as próprias declarações das tropas da OTAN, tá? Que tem que deixar bem claro isso. Mas geralmente esses caças fazem essas vistorias, ou caças, ou drones, né? A gente teve o mesmo caso, ou pelo menos um caso muito parecido acontecendo, com um drone americano fazendo vistorias do Mar Negro, próximo das fronteiras da Rússia. E esses drones, eles foram os caças foram interceptados porque eles estavam muito próximo das fronteiras da OTAN. Vale lembrar, galera, que geralmente esses voos eles são feitos para serviço de inteligência e para percepção de funcionamento de manobras militares. Próximos de Letônia, Lituânia e Estônia, antigos membros da União Soviética que hoje fazem parte da OTAN. Só que Letônia, Lituânia e Estônia não têm uma força militar suficiente, principalmente em caças, para fazer as suas próprias vistorias. Então, desde 2004, há uma ligação ali com os outros países da OTAN, em que é meio que uma coisa rotativa. Alemanha, Reino Unido, França, cada um periodicamente começa a fazer as vistorias. A Alemanha tinha a responsabilidade até o comecinho de abril, quando passou essa responsabilidade para o Reino Unido. Só que tem meio que uma faixa de transição. Então, mês de abril, você tem um pouco de vistoria dos alemães e um pouco de vistoria dos Reino Unidos. Os caças alemães, percebendo, cara, as manobras que estavam acontecendo ali dos caças russos, fizeram essa interceptação. A Rússia não se pronunciou até o momento sobre quais as motivações, enfim, mas penso eu, cara, aqui de novo, né? Se estava em águas internacionais, a Rússia, em tese, deveria ter o direito de fazer as vistorias. Se tinha entrado em águas, de fato, que pertenciam ao espaço aéreo, etc., dos membros da OTAN, aí claro que uma interceptação, ou até um ataque nesses caças, poderia acontecer. Não temos maiores informações, pelo menos não divulgados pela Rússia. Vai lembrar, pessoal, que os caças não estavam com transponder, uma coisa que é muito bem vista pela comunidade internacional, porque facilita a localização, fiscalização e por aí vai. Os caças russos não tinham esses equipamentos.
Outra notícia, galera, que vale a pena a gente comentar, tá ligado ao Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. O Gustavo Petro, pra quem não sabe, ele é um ex-guerrilheiro ligado inclusive ao M19. Vai lembrar uma pequena historinha para vocês entenderem o contexto da Colômbia. A Colômbia é um país que nunca teve uma liderança de esquerda, excetuando agora Gustavo Petro. Por quê, professor? Porque uma série de guerrilhas, o M19, ELN, as Farc, elas sempre inicialmente surgiram como grupos, cada um com a sua vertente diferente, né? Uma mais marxista, outra leninista e por aí vai, que tinha como objetivo a instalação do socialismo na Colômbia. Óbvio, galera, em um país que é dominado pelos cartéis e que tem a presença de um governo de direita, pediu ajuda para os americanos foram lá instalar uma série de bases militares e, em conjunto com alguns grupos paramilitares dos cartéis, com o exército da Colômbia e com as bases militares também americanas, coagiram esses grupos de esquerda a migrarem para regiões de florestas, regiões escondidas, e lá eles perceberam que ganhar dinheiro com questão de droga, não posso falar no YouTube aqui, né? Com sequestro, né? Enfim, vale muito mais a pena, entre aspas, do que ficar lutando pelo socialismo. Então, convenhamos, as Farc da Guerra Fria para as Farc do início dos anos 2000 são Farc completamente diferentes. Pô, na teoria, em tese, que é a instalação do socialismo. Cara, convenhamos que a Farc dos anos 2000 era praticamente só um grupo armado, né? E o governo colombiano, mesmo antes do Gustavo Petro, aliás, até por isso, né, que a galera não votava em governo de esquerda, porque para a Colômbia, esquerda era sinônimo de guerrilhas, grupos armados, grupos terror, né? Mesmo antes do Gustavo Petro se eleger, em 2016, a Colômbia ela fez um acordo de paz com a maior liderança de esquerda do país, que era as Farc. As Farc, o governo deu anistia para as Farc e as Farc devolveriam territórios controlados pelas suas forças. A Farc, ela até virou um partido político chamado de Comunes, e inclusive tem presença, tá, em uma série de municípios, tudo tal. Claro que um setor das Farc acabou, né, não dando certo, acabou continuando com a luta armada, mas eu diria que o acordo com as Farc deu parcialmente certo, ou pelo menos com parte ali da organização. E o governo do Gustavo Petro, agora, foi eleito ex-guerrilheiro do M19, para vocês terem uma noção, né, de como a Colômbia tá tensa. Pô, galera, para colocar um governo de esquerda na Colômbia, historicamente aliado dos Estados Unidos, até que nos anos 2000, né, quando teve aquela onda mais vermelha, onda rosa, na América do Sul, a Colômbia manteve ali um governo pelo menos mais de centro, né, mais de centro e mais à direita. Para colocar o Gustavo Petro é porque a insatisfação estava muito grande. E eu diria que o grande malefício do último governo foi justamente, na época da pandemia, com uma crise econômica, propor uma reforma tributária. Só que uma reforma tributária que incidia, fazia com que a classe média e a classe mais pobre pagasse a conta da crise da pandemia. Cara, eles falam, olha o que o governo esquerdo tá fazendo. Pô, vamos colocar o Gustavo Petro, o cara já foi presidente não, prefeito, né, de Bogotá, o cara é uma liderança política importante e tal. Colocaram o Gustavo Petro. Só que política não se faz sozinho. O Gustavo Petro se elegeu, mas ele sabe que, sendo um governo, primeiro governo de esquerda na Colômbia, se ele colocasse só ministros de esquerda, não fizesse coalizão, ele ia estar fadado ao fracasso. Não ia ter base política, não ia aprovar leis e por aí vai. Tanto que ele colocou, por exemplo, alguns ministros que foram um pouco contra os seus princípios. Talvez um dos maiores exemplos, a gente pode falar, por exemplo, do economista José Antônio Ocampo, que foi para a pasta do Tesouro. O cara é um liberal, tá? Pô, então na pasta do Tesouro, um setor sensível para a economia da Colômbia, você vai colocar um cara liberal sendo governo de esquerda? Entende? No final das contas, isso desagradou a sua base eleitoral, que votou nele por ser um cara de esquerda, e também não convenceu a galera mais liberal e mais de centro. Falou, pô, esse cara tá querendo só fazer jogo político, né? Na prática. Então ele não teve apoio de nenhum dos dois campos da população. A gente tem, por exemplo, recentemente o Partido Liberal, o Partido Conservador e o DELAU, que eram partidos que inicialmente até estavam apoiando um pouco mais o Gustavo Petro, anunciando que com as propostas que ele está querendo aprovar, a reforma na saúde, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do sistema tributário, não dá para apoiar um governante desse. Então entendam, hoje ele está sem apoio da sua base, que o considerou um traidor, por ter apoiado esses grupos mais de centro, ser um governista, um entreguista, e nem dessa base mais conservadora, dessa base mais à direita, porque considera que ele está querendo aprovar reformas muito profundas. Ele já falou que a Colômbia vai ter que fazer um governo de emergência. Exatamente o que é esse governo de emergência não foi muito claro, mas a gente teve denúncias dos ministérios da Colômbia, alguns desses mais de centro, mais à direita, mais conservador. Galera, na pasta das relações exteriores, ele colocou um conservador.
pô, nas relações exteriores, eu diria que talvez, né, seja nas pautas de relações com China, Estados Unidos e por aí vai, seria mais importante que ele colocasse um cara com seu alinhamento ideológico. Ou seria um pouco hipocrisia, entende? Não defendendo se é esquerda ou direita, não é isso. Mas se o cara é direita, coloca um cara, né, que tenha o pensamento pelo menos mais pragmático. Não um cara conservador sendo mais progressista. Isso vai meio contra os princípios. Mas aí ele conseguiu, galera, tentou, né, aprovar esse monte de reforma, não tem apoio no Congresso, os ministérios não respeitam as suas ordens. Então, segundo alguns ministros, ele fez uma convocação, inclusive 3 ministros confirmaram isso, tá? Que ele vai fazer uma dança das cadeiras, vai trocar alguns ministros de posição e vai simplesmente demitir outros ministros. Dentro dessa premissa, o Gustavo Petro, desesperado para aprovar essas reformas, achando que isso pode aumentar sua popularidade, convocou para o dia 15 de fevereiro manifestações em favor da reforma, que realmente de fato aconteceram, tá? Talvez não com o sucesso esperado, e vem sempre pedindo para a população se manifestar para pressionar os seus ministros e os congressistas para aprovação dessas reformas importantes. Eu diria que ele começou entregando muito cedo, entre aspas, o governo para governabilidade, perdeu o apoio da sua base e não conquistou a oposição. Por isso essa crise política. Galera, lembrando, né? Pô, uma Colômbia sempre de direita, com um governo de esquerda, e eu diria um ex-guerrilheiro, é óbvio que assim, a mudança é muito radical para um país que sempre esteve acostumado com uma pauta mais pró-Estados Unidos. A China fez um telefonema, aliás, o primeiro, tá? Desde o início dos conflitos, o Xi Jinping deu um telefonema para o Zelensky. Inclusive, essa ligação, segundo o relato tanto da Ucrânia como da China, durou cerca de 1 hora e foi uma conversa muito boa. A China, por exemplo, falou que vai mandar representantes para a Ucrânia para conversar com o Zelensky, ouvir exatamente quais são as propostas da Ucrânia, o que eles querem para trazer a paz, e ao mesmo tempo o Zelensky, que a gente sabe, pessoal, a China é muito mais pró-Rússia e por aí vai, falou que foi uma conversa extremamente proveitosa e que, inclusive, vai mandar um novo embaixador para trabalhar na China para conseguir estabelecer um processo de paz. Ou seja, eu diria que foi a primeira vez, né, que um rival da Ucrânia, digamos, conseguiu convencer os ucranianos a talvez iniciar pelo menos um processo de paz. A gente teve o John Kirby, por exemplo, que é representante dos Estados Unidos, declarando que ele viu com bons olhos essa ligação. Eu confesso, galera, que por dentro ele devia estar se remoendo, porque, de novo, né? Quem conseguiu aproximar Irã e Arábia Saudita? China. Quem hoje vem aumentando seus investimentos, inclusive com nova Rota da Seda, na África, na América Latina? China. Quem agora está conseguindo mediar uma possível solução de paz? Acho que não, tá? Mas uma possível solução de paz entre Rússia e Ucrânia? A China. Então a China, que cresceu muito no seu soft power, economia, cultura, está investindo também no seu hard power, poderio militar, agora está se consolidando até como mediador internacional de crises políticas internacionais. Lembrando, eu falei para vocês ontem que os BRICS, que vão virar BRICS+, possivelmente na reunião que vai acontecer no dia 2 e 3 de julho, na África do Sul, angariou, tem a vontade de 19 países entrarem para a organização. A China está se tornando uma liderança geopolítica internacional, os americanos estão ficando para trás. É fato. Não que isso já vá acontecer, mas está no caminho de acontecer. Tá? A Rússia, galera, falou que vê com bons olhos, né? Pô, que legal que a China conseguiu conversar, só que já deu aquela provocadinha, né? Mas a gente sabe que os fantoches dos Estados Unidos não vão querer assinar um acordo de paz sem as suas causas absurdas. O que eles consideram como causa absurda? Por exemplo, que a Crimeia tem que pertencer aos ucranianos, tá? Essa questão da Crimeia, ela é tão forte, mas tão sensível, que eu vi uma declaração recente do Putin, porque a gente teve outras declarações também da OTAN, que a Ucrânia está cogitando entrar para a OTAN. E aí o Putin falou assim, ó, pô, eu vi declarações agora, né, do Stoltenberg, enfim, que a Ucrânia está cogitando entrar para a OTAN. Legal. Imagina se, por exemplo, a Ucrânia entra para a OTAN, e aí os ucranianos resolvem que eles querem conquistar a Crimeia. E deixou bem claro, a Crimeia que pertence aos russos. Putin falando, tá? E aí a Ucrânia vai lá e ataca posições da Crimeia. Eu vou ser obrigado a atacar a Ucrânia, a atacar a Crimeia. Eu vou estar atacando a OTAN? Eu vou ter que comprar uma briga com a OTAN como um todo? Então ele deu a entender que a questão da Ucrânia entrar para a OTAN é uma coisa, que a Ucrânia, né, entrar para a OTAN é uma coisa fora de princípio, que inclusive pode levar a uma guerra nuclear entre Rússia e OTAN. Vamos ver aí, cena dos próximos capítulos, tá? Então assim, deu um pinguinho de esperança? Deu, mas eu diria que próximo da paz tá bem longe, né?
Inclusive, falando em paz, a gente teve até o Lula também, né? O Lula, que agora está se reunindo com Pedro Sanches. Pedro Sanches, chefe de governo da Espanha, que nesse momento é a liderança, galera, da União Europeia, né? Presidência rotativa ali da União Europeia. E a gente sabe que o Lula está tentando negociar o acordo Mercosul-União Europeia. E aquele jeito Lula de falar, né? Fala assim, olha, a gente tem que negociar, é um acordo que está sendo negociado desde a época do Fernando Henrique Cardoso e tal. Só que a gente sabe também que cada um tem que pensar nos seus próprios interesses. Dando a entender que o Brasil não vai querer um excesso de protecionismo contra os seus produtos agrícolas e, como ele falou também quando ele foi para Portugal, nem vai querer desindustrializar o país, fazendo com que produtos europeus entrem no mercado brasileiro sem impostos. E falou assim, vocês, por exemplo, ó, tem essa produção significativa de jamón, né? Se não me engano, jamón é o presunto, né? O presunto ali é espanhol. Você acha que os seus produtores aí de jamón vão querer concorrer livremente com o mercado brasileiro? Então tem que aparar algumas arestas para saber quais vão ser os protecionismos colocados. O Lula falou que isso vai ser resolvido até o final dessa semana. Eu, Ricardo, duvido, né? Mas vamos ver, até porque os partidos verdes estão pressionando bastante e os dados de desmatamento, incêndios do Brasil não estão melhorando. Aliás, pelo contrário, tá? Falou também sobre a questão do Conselho de Segurança da ONU, tá? Falou que é impossível a gente ter hoje um Conselho de Segurança da ONU que se comporta da maneira como se comporta, lembrando que são 15 membros, 5 são permanentes e tem poder de veto, pode evitar qualquer resolução, que é Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. E, por outro lado, a gente tem 10 rotativos, que tem mandato de 2 anos, e votam. Só que se um dos 5 vetar, o voto dos caras, né, por exemplo, o Brasil tá lá, não serviu pra nada, tá bom? Ele falou que, vamos pegar, por exemplo, 5 membros permanentes. Os Estados Unidos invadiram o Iraque sem autorização da ONU. França e Inglaterra fizeram incursões na Líbia sem autorização da ONU. Agora a Rússia fez uma incursão na Ucrânia sem autorização da ONU. A gente tem hoje no Conselho de Segurança da ONU os países que mais produzem e que mais vendem armas. Que raio de Conselho de Segurança é esse? E, inclusive, até elogiou a China, falando que a China é um país que não participa de guerras há muito tempo. Não sei se ele está, enfim, desconsiderando aí posições ali, né? China e Índia, a questão dos exercícios em Taiwan, enfim, né? Algumas ilhas ali, a China investe sim em aspecto militar, mas de fato uma guerra grande assim, né, de invasão e tal, pelo menos por enquanto a China não fez grandes incursões. E falou que isso é sensível para melhoria econômica. Então, ó, China, a China está avançando por quê? Porque não participa de guerras, precisamos mudar essa ONU e fazer com que outros países também participem. Inclusive falando que a ONU deveria virar um G20 pela paz, sem a participação desses países que causam as guerras. Fez questão, galera, de ressaltar também que ele não sabe, inclusive mudou um pouco o discurso, né? A questão da Crimeia, falou assim, olha, porque a gente sabe que foi semana passada, se não me engano, né? Falou assim, olha, a gente tem que negociar, mas o Zelensky vai ter que ceder em alguns pontos. Por exemplo, a Crimeia vai pertencer à Rússia, né? Hoje ele já falou, por exemplo, que não cabe ao Brasil decidir com quem vai pertencer a Crimeia, mas que é um ponto sensível que tem que participar ali das discussões. E ele fez questão de ressaltar, até num posicionamento mais próximo da União Europeia e do G7, que o Brasil, sim, acredita que a Rússia, novamente, né, é responsável pela guerra, mas que só em falar em guerra não vai resolver os problemas nem trazer a paz para o mundo, tá bom? Falou, por exemplo, da questão dos investimentos na Amazônia, falou que sabe que a Amazônia precisa de investimentos, que ele não quer uma Amazônia isolada, ele quer que outros países participem de pesquisas, investimentos, tal, só que isso é possível de ser feito sem tirar ou sem desmatar a floresta amazônica. E fechou também outros 3 acordos parecidos, né, alguns com o que fechou com Portugal, que falam principalmente sobre o intercâmbio de pesquisa e ciência, né, pesquisa e conhecimento. Então fez ali a sua passagem pela Espanha, mais curta, claro, que a passagem em Portugal, e tocou em alguns pontos sensíveis da geopolítica internacional.